Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre DPVAT. Eu quero dar para você 3 dicas que eu acho mais relevantes sobre esse assunto. E a primeira dica é, quando você for requerer o seu DPVAT, você não faça isso pelos correios, porque esse mecanismo é um mecanismo que as seguradoras mal intencionadas acabam utilizando a seu favor na tentativa de impedir que você consiga o seu dinheiro. E como que eles fazem isso? Eles podem alegar, por exemplo, que o documento que você enviou, que na verdade você não enviou, ou seja, eles vão mentir, porque é complicado você chegar nos correios e pedir um recebido ali do funcionário, né, para provar que você está enviando. Então esse mecanismo, por mais que ele pareça ser mais fácil, ele também é mais frágil. E fora isso, essas agências também alegam que precisam de mais um documento e justificam dizendo que você também não enviou. Fora quando tem documentos que se extraviam, de repente é um documento de difícil produção que vai te trazer dor de cabeça para fazer de novo. E assim eles vão protelando ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo até dos anos, para que você desista de pedir, de requerer o seu direito. E assim eles, quem sabe, desviem esse valor, né? É provável que seja isso que aconteça. Então a minha sugestão é que você, ao invés de fazer isso pelos correios, que você faça presencialmente em alguma agência que atenda, alguma agência seguradora que atenda na sua cidade. Como é que você vai descobrir isso? Você vai entrar no site da seguradora líder, você pode digitar no Google isso aí, que é a seguradora que administra todas as outras seguradoras que ficam abaixo dela. Então você entra lá no site e procura quais são os endereços das seguradoras que atendem aí na sua cidade. E você vai lá presencialmente. Aí quando você for lá, você vai explicar qual é o seu caso e eles vão orientar você em quais documentos você vai precisar produzir para iniciar esse procedimento. Aí você pede para que eles façam uma declaração por escrito, dizendo que aqueles documentos que eles estão pedindo para você produzir, que eles são suficientes para que você alcance e acesse o seu direito. Dessa forma, eles não vão ter depois como dizer que precisa de mais esse ou aquele documento e não vai conseguir te enrolar por meio dessa abordagem. E se por um acaso eles te questionarem, querendo dificultar fazer essa declaração por escrito, você pode dizer que você está juridicamente orientado a proceder dessa maneira. Assim você consegue de repente pressionar eles a te fazer essa declaração e pronto. Agora, se por um acaso eles não fizerem, eu sugiro que você procure uma outra agência, porque provavelmente vai ter mais de uma aí na sua cidade. Beleza, uma vez que você tem essa declaração por escrito, você tem paz de que você vai produzir aqueles documentos e que eles vão ser suficientes para você acessar o seu direito. Então, quando você produzir esses documentos, você volta lá para entregar, você pede um recebido, ou seja, você vai fazer uma cópia de todos os documentos que você vai entregar. Se você tem lá 10 folhas para entregar, você vai ter a cópia com 10 folhas juntos. E aí, quando você entregar, você pede para que nessa cópia eles assinem que recebeu folha por folha. Assim também eles não vão ter como alegar que você deixou de enviar alguns documentos obrigatórios, enfim, que eles já tinham te passado anteriormente. Isso por si só vai dificultar muito a fraude que eventualmente alguma dessas agências tente aplicar em você e vai te proporcionar uma probabilidade muito maior de você receber o valor que a lei estabelece dentro do prazo que a lei também estabelece que você receba. A segunda dica é com relação aos documentos que você precisa, os documentos básicos que você vai precisar para conseguir provar o acidente e o dano decorrente do acidente, né, no caso do DPVAT. Né? Porque, na verdade, esses documentos, como eu falei no vídeo do acidente de trânsito com vítima, eles são base para que você, na verdade, acesse muitos outros direitos dentro, principalmente, da responsabilidade civil. Então, o que você precisa fazer para garantir que esses documentos te deem o acesso aos seus direitos sem maiores problemas? Você precisa garantir uma coisa que a lei exige, que chama nexo de causalidade. Isso, resumindo, quer dizer o seguinte, que entre esses documentos, né, lá no acidente de trânsito, tem a perícia, né, que é o laudo da Polícia Militar, vai ter o laudo do bombeiro, depois vai ter o laudo médico, são os principais documentos base. Entre esses documentos, precisa haver uma ligação clara entre eles, de uma maneira que só olhando esses documentos, sem a prestação de informações de qualquer pessoa que seja, tem que ser claro e evidente de que aqueles documentos tratam do mesmo evento. Então,
isso é uma coisa que você, enquanto estiver acompanhando, né, um acidente de trânsito, alguma vítima, aí você está acompanhando ali desde o momento em que chega a polícia militar, chega o bombeiro, você depois acompanha dentro do hospital. Você tem que ficar atento para que, conforme esses documentos vão sendo produzidos, ainda que alguns deles sejam produzidos posteriormente, você precisa ficar atento para ver se na descrição do que cada documento propõe, se ali está claro, expresso, de que ele faz uma referência àquele acidente de trânsito e que esse documento se liga com o outro e com o outro, né? Então, por exemplo, quando você pega ali um laudo médico, ele precisa de alguma maneira descrever e apontar que o que está acontecendo ali no quadro de saúde daquela pessoa aconteceu em função do acidente que está registrado ali na perícia da Polícia Militar. Quando, por exemplo, aí falando do DPVAT, né? Vamos pegar aqui um atestado de óbito, né? A pessoa veio a óbito, aí vai ter o direito lá aos R$ 13.500. Você precisa ver se o atestado de óbito ele foi confeccionado de uma maneira a indicar que a causa da morte foi o acidente. Isso aí é o que a gente chama de nexo de causalidade, a lei exige isso. Sem isso você não vai conseguir acessar o seu direito com facilidade, ou pelo menos com a facilidade teórica, né, que a lei aplica. Ou seja, vai ser muito mais difícil você conseguir acessar esse direito sem esse liame subjetivo, sem esse nexo de causalidade. E você que estiver acompanhando todo esse procedimento, desde o acidente até o hospital, você é o responsável por analisar esse tipo de situação, ou seja, você vai operar o direito, ainda que não necessariamente você seja um advogado. E o advogado que talvez, eventualmente, você precise futuramente, está dependendo de você operar o direito adequadamente nesses momentos. Por isso, se você pegar um atestado de óbito, que vamos supor, está escrito lá, morreu, ponto final. Isso aí não mostra nenhum nexo de causalidade, certo? Então tem que estar escrito ali, qual que foi a causa da morte? Ah, morreu porque teve uma complicação pulmonar e tal, que foi ocasionado por um acidente de trânsito que aconteceu no dia tal. Quanto mais específico, melhor, né? Aconteceu no dia tal, assim, 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 fazendo referência àquela perícia, algum laudo do bombeiro. Você precisa ver se isso está descrito e está registrado naquele documento. Se não tiver, você vai lá, chama a atenção dessa autoridade, enfim, desse órgão, dessa pessoa, desse médico que fez o documento, para que ele registre aquilo que a lei exige e que, inclusive, é direito. Então, num caso de invalidez permanente, você vai ter também um laudo do IML, aí você analisa como que está registrado ali, como que está descrito aquele documento. Prescrição médica simples com relação a um tratamento, uma fisioterapia que você vai ter que fazer, ou com relação a algum medicamento que vai ter que ser utilizado. O DPVAT ele tem a modalidade de reembolso, então você precisa ver se essa prescrição também tem o nexo de causalidade com os documentos anteriores e com esse mesmo evento. Porque sem isso, você pode até ter uma relação entre o cupom fiscal de que você comprou aquele medicamento ou que você pagou algum tratamento com aquela prescrição. Mas pode ser que aquela prescrição não demonstre uma relação clara com o acidente. E aí você vai ter outro problema. E a terceira dica que eu quero dar é com relação à invalidez permanente. Quando você tiver uma situação de invalidez permanente, primeiro que você vai ter que esperar o seu quadro estabilizar, né? Para você ver o que realmente vai ficar de invalidez ou não. Porque muitas vezes, assim, naquele momento inicial do tratamento, você pode imaginar que vai ficar com uma invalidez e de repente não ficar. Ou você pode imaginar que a gravidade da sua invalidez vai ser X e talvez não chegue a isso no final, depois que o quadro se estabiliza. Então você vai precisar esperar o seu quadro se estabilizar. Depois você vai abrir a lei 6.194 de 74, que é a lei do DPVAT. Então, inclusive, eu sugiro que vocês leiam essa lei, ela é pequena e muito esclarecedora. Você vai abrir essa lei e você vai perceber que no final dela, como última informação ali, vai ter uma tabela. E essa tabela ela vai mostrar todos os casos de invalidez permanente com a respectiva porcentagem do valor total de R$ 13.500, né? Porque no caso de invalidez permanente você recebe até R$ 13.500. Ou seja, ele tem uma gradação.
e você vai ter que analisar em que gradação você se encaixa, o seu quadro se encaixa ali. E aí você, nessa tabela, você vai conseguir identificar e ver em percentual do valor referência, que é 13.500, qual é o valor que você tem que receber. Isso ajuda você a saber se o valor que você está recebendo está correto, beleza? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Então essas são as dicas que eu considero importantes para você e eu sugiro que você use elas para tentar acessar o seu DPVAT sozinho, sem a ajuda de um terceiro, num primeiro momento. Agora, se mesmo utilizando elas você perceber um outro tipo de dificuldade, um outro tipo de tentativa de fraude, né? Porque a corrupção, ela sempre encontra novos caminhos, né? Mas o nosso papel é tentar dificultar que ela se expresse, porque isso tende a diminuir, aparecer esse tipo de situação com a gente, né? E com o próximo também. Então, a princípio, se a corrupção encontrar novos caminhos para impedir que você acesse o seu direito, nesse primeiro momento eu indico que você procure então um advogado, beleza? Mas eu espero sinceramente que você consiga acessar o seu direito de primeira e sem precisar de ninguém. Caso precisar, fazer o quê, né? Mas é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo.